Carlo Ancelotti polemizou na convocação da seleção brasileira. Nomes estrelados como Neymar ficaram de fora da lista, enquanto estreantes do futebol brasileiro surgiram e velhos conhecidos do torcedor estão de volta. Mas com tantas mudanças, a grande pergunta é: qual será o time titular para enfrentar Chile e Bolívia? Essa pergunta que eu vou responder a partir de agora. Antes da gente ir pro campinho, vamos trazer um breve contexto de tudo que ocorreu nessa convocação, tá? Se você quiser, você pode correr o vídeo até o momento que eu tô no campinho, deixei aí abaixo pra você fazê-lo, beleza? Mas aqui informações importantes, né? O primeiro ponto, as ausências: Neymar, Rodrigo e Vini Júnior. Vou explicar as três aqui pra vocês brevemente. Rodrigo não tá em boa fase, é um jogador que a gente sabe que é muito selecionável, foi treinado pelo Ancelotti lá no Real Madrid por muito tempo. Eu, sinceramente, nunca achei que o Rodrigo desempenhou um bom futebol na seleção. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele vive uma fase ruim com o Xabi Alonso, vem jogando muito pouco, inclusive aí com chance de sair. Pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, deadline day ali das transferências, não aconteceu absolutamente nada. Vini Júnior estava suspenso no jogo contra o Chile, que é o nosso primeiro enfrentamento, então jogaria somente na altitude da Bolívia. Aí o Ancelotti preferiu preservá-lo e testar outros nomes, a gente sabe, dificilmente ele fica de fora do Mundial de 2026. E o Neymar, que é a situação mais complexa que vale a pena a gente mencionar. A justificativa do Ancelotti, quando perguntado, quando ele fez a primeira convocação, a segunda, perdão, ele disse que o Neymar não tinha condições físicas, né? E disse isso daí de forma geral. O primeiro ponto para convocar alguém é a questão física. E aí depois o Neymar joga 100% do jogo contra a equipe do Fluminense, né? Até tomou amarelo ali, o 0x0. E aí ele diz que ficou de fora, de fato, por uma opção técnica. Então eu acho que é um recado muito claro que o Neymar já não tem cadeira cativa. Depois, agora falando sobre outros problemas que a gente teve, o treinador teve para convocar. Primeiro, ele trouxe Alisson, Bento, Hugo Souza, acho que até aqui é ok. Honestamente eu não levaria o Bento, mas é um jogador que não vai ser titular, então não vai fazer tanta diferença assim nesse quesito, tá? Mas eu acho que a fase dele no Al Nassr, tanto que ele nem foi inscrito na Champions League Asiática, eu acho que já é um peso grande, tá? Não vem bem, inclusive falhou na Supercopa Saudita lá também. Defensores: Alexandre do Lille, que a gente vai falar mais, Caio Henrique, lateral esquerdo do Mônaco, Douglas Santos, Fabrício Bruno, né, surgindo aqui como Cruzeiro, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Wanderson e Wesley, tá? E aqui a gente já teve problemas também, porque aqui não tá aparecendo o Alex Sandro do Flamengo, porque ele acabou ficando de fora e o Ancelotti não trouxe ninguém no lugar dele. Outro lesionado depois da convocação foi o Wanderson do Mônaco, lateral direito. No lugar dele veio o Vitinho do Botafogo, tá? Meio-campistas: Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães, Casemiro, Joeliton, Lucas Paquetá, e aqui já tá o Jean Lucas, porque Joeliton também foi cortado, machucou no jogo entre Newcastle e Liverpool, e aí o Jean Lucas foi convocado pela primeira vez. Acho que a grande novidade dessa convocação. Justa, acho que justo pelo que ele tá jogando, porém, entretanto, todavia, na minha opinião, o Ederson da Atalanta tá muito à frente dele, acho que deveria ter sido convocado, mas teste é teste, teste é teste, não vamos questionar o homem então. Atacantes: Estevão, que chegou muito bem no Chelsea, Gabriel Martinelli, João Pedro voando no Chelsea, Caio Jorge voando aqui no Brasil, mais uma grande novidade. Luiz Henrique do Zenit, questionável, né? Mas o Antony tá sem clube, então acho que essa vaga seria naturalmente do Antony, que acabou ficando de fora, porque ainda tava se acertando ali com o Manchester United, se ia pro Betis ou não. Nesse momento eu gravando o vídeo, ele foi pro Betis, acho que isso pesou para ele ficar de fora. Matheus Cunha, Rafinha e Richarlison, ou seja, Richarlison de volta aqui, a gente sabe que o Ancelotti gosta muito dele. E aí o Matheus Cunha, cara, também foi mais um corte por conta de lesão. E aí no lugar dele, Samuel Lino do Flamengo. Inclusive tem vídeo do Samuel Lino aqui no canal, vocês podem clicar, beleza? Gostaram da convocação? Depois vocês comentam aqui embaixo. Agora, já com tudo atualizado, vamos pensar nas possibilidades de sistema, né, de formação da equipe do Brasil com o Carlo Ancelotti. O primeiro deles é o 4-3-3, que foi utilizado na primeira partida, a partida de estreia contra a equipe do Equador, tá? Nem questão, né? Vale a pena mencionar. Eu também fiz vídeo, né? Vou deixar aqui nos cards aqui pra vocês. E aí eu trouxe diversas variações. Aqui já dá pra gente trazer uma parada mais real, né? Até porque agora a gente já viu o que o Ancelotti tá pensando em seleção brasileira. Então, pensando no 4-3-3, o básico seria Alisson no gol, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Wesley, que na minha opinião tá à frente. Eu acho que tem uma briga com o Wanderson por conta da lesão do Wanderson. Acho que fica fácil a gente pensar que o Wesley é o titular absoluto. Mudou pra Roma agora, já começou bem ali na Roma também. Douglas Santos, e aqui vale a pena um detalhe tático, né? Você deve pensar, pô, Douglas Santos, titular e tal. A gente sabe, o Alexandre seria absolutamente o titular. Ele tinha convocado 3 laterais, né? Somando com o Caio Henrique também, e agora ficou com 2.
Na característica, o Douglas Santos é um lateral mais parecido com o que o Ancelotti gosta e também mais parecido com o Alexandre em características, tá? Por quê? Porque é um lateral que muitas vezes faz apoio por dentro, né? É um lateral que apoia aqui na construção. Então, por exemplo, saída aqui, Wesley adianta um pouco mais, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos já é um lateral mais base, tá? Chega na linha de fundo? Chega também, mas não tem tanta chegada. Então, na minha opinião, ele parece um pouco mais. Já o Caio Henrique é uma situação totalmente oposta, né? Uma característica diferente, porque o Caio Henrique é um lateral mais ofensivo, muitas vezes joga com linha de 3, ou seja, atua mais como um ala e chega mais na linha de fundo e joga menos por dentro, coisa que o Ancelotti gosta bastante, tá? Então, na minha opinião, neste momento o Douglas Santos é o principal alvo para ser titular, o principal favorito para ser titular aqui. Meio campo, acho que o Casemiro, homem de confiança dele, inclusive o mais próximo de um 5, né? Já que ele vai jogar no 4-3-3, acredito que precisa ter um jogador como base, que faz uma saída de bola e também destrói muito bem jogadas. E aí é o Casemiro. Se a gente pensar nas possibilidades, o Jean Lucas também faz isso. O Andrei Santos jogou como primeiro volante em alguns momentos ali do Chelsea, principalmente ali no Mundial de Clubes. Pode ser uma opção também? Pode, mas na minha opinião, o Casemiro realmente está muito à frente, né? Não que ele está voando no Manchester United, mas tem essa questão da confiança e o histórico também aí de muita experiência na seleção, que eu achei inclusive uma volta muito acertada. Depois a gente tem o Bruno Guimarães, né? Que nesse momento, capitão do Newcastle, jogando bem, fez gol esses dias, ainda é um jogador muito questionável se tratando de seleção brasileira, né? Porque não desempenha tão bem assim, mas isso é questão pro treinador resolver, né? Tirar o melhor, ou seja, ele vai ser o cara criativo aqui desse meio campo, vamos falar dessa forma, que marca, mas cria também, vai ter muita posse de bola, a gente vai ver muito disso nessas próximas partidas. Depois, o Rafinha, tá? Na minha formação aqui, eu traria o Rafinha como um meia, né, atrás do último homem de ataque. O Estevão aberto, acho que tudo que o Estevão fez, acredito que ele merece essa chance aqui como titular novamente. Lembrando que no jogo contra o Equador ele também foi titular. Gabriel Martinelli do lado esquerdo, que inclusive depois na outra formação, no outro sistema que a gente vai mostrar, também atuou de forma interessante. E o João Pedro, cara, que pra mim é indiscutível. Pô, o Caio Jorge tá jogando demais, vai ter oportunidade, vai ter minuto? Eu acredito que sim, mas pensando numa briga entre João Pedro agora e Caio Jorge, realmente fica muito difícil a gente imaginar o Ancelotti colocando ele, a não ser que seja um teste que ele já tá confiante no João Pedro. Lembrando que o João Pedro muitas vezes joga de meia, tá? Inclusive no Chelsea, ele fez uma partida recentemente, fez um gol, né? E jogando como meia, tá? Claro, é um atacante, mas não é um centroavante. Nem acho que também o Caio Jorge é aquele centroavante de ofício. São dois jogadores de movimentação. E aí depois tem o Richarlison, tá? Que, na minha preferência pessoal, é o último dessa lista. Apesar de já estar melhorando e melhorou de fase ali no Tottenham, é o último que eu colocaria, tá? Outras opções, com a chegada do Samuel Lino no lugar do Matheus Cunha, acho que ele é uma ótima opção por aqui. Lembrando que o Flamengo joga no sistema do 4-2-3-1, que tem uma diferença muito pequena do 4-3-3, para ser bem honesto, né? A diferença maior é que aí teria um base, né? E dois jogadores aqui jogando no meio campo, né? Já no 4-3-3, né? No 4-2-3-1, esse jogador retorna um pouco mais, né? Recebe a bola um pouco mais longe, às vezes menos amplitude em algumas situações, né? E tal. Então aqui tem uma briga boa, viu? Uma briga boa. Confio ainda no Martinelli titular, pelo que ele fez no jogo na convocação passada, tá? Mas é totalmente possível da gente ver. E aqui desse lado, assim como também tem uma briga de Luiz Henrique e Estevão, só que eu acho que o Estevão tá bem à frente. Um outro ponto que também vale a pena mencionar, o Lucas Paquetá, que a gente sabe, aqui no Brasil ele sofre uma rigidez muito grande, né? Por boa parte da torcida, eu diria 90% não queria ver o Paquetá na seleção, mas ele vem atuando muito bem aqui na equipe do West Ham, né? Fazendo gols e tal, e jogando como meia. Se optar por Paquetá, acredito que o Paquetá possa surgir por aqui. E aí, obviamente, né, a não ser que ele queira poupar o Rafinha e testar um pouco mais o Estevão, acho que aí o Estevão perderia a vaga, tá? Então esse seria o sistema 4-3-3, lembrando que o Paquetá também pode jogar no Bruno Guimarães, tá? Só que aí foge um pouco do que ele vem fazendo em clubes. Beleza? Antes de eu mostrar mais uma variação tática da seleção, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nada. Agora vamos para o 4-2-4, que foi a segunda opção do Ancelotti, utilizou contra a equipe do Paraguai, tá? A formação eu deixei os mesmos nomes e a gente vai alterando. O que muda, né, em características? Aqui, né, dificilmente a gente vai ver, né, por exemplo, o Rafinha caindo muito pelo lado, né?
aqui a gente já vai ver o Estevão caindo um pouco mais pelo lado, assim como o Martinelli, né? Lembra que o Martinelli inclusive jogou bastante em amplitude com a posse da bola e foi muito bem nesse jogo contra o Paraguai, por isso que eu acredito que ele possa ter grandes chances de ser titular novamente. O Samuel Lino joga por aqui? Joga. Também pode jogar por aqui. Também pode jogar nesse 4-2-4. O Luiz Henrique também jogaria? Também jogaria, né? Qual que é a diferença? O Rafinha, a gente teria uma dupla de ataque, tá? Então muitas vezes a gente poderia ver variando, né? O João Pedro um pouco mais pelo lado direito, o Rafinha infiltrando mais pelo lado esquerdo, o Martinelli um pouco mais aberto, mas chegando, o Estevão também mais chegando. Outras opções que a gente pode ver nesse 4-2-4, até mesmo uma formação com 2 centroavantes, seja Richarlison ou Caio Jorge com o João Pedro ou Caio Jorge, Richarlison e João Pedro, ou até mesmo um teste com Caio Jorge e Richarlison, acho que encaixa, né? Porque aqui também, os 3, até o próprio Richarlison, não acho que o Richarlison é um 9, acho que a gente não tem esse jogador, com exceção do Pedro, né? Eu acho que o Pedro, de fato, faz uma função de 9, aquele centroavante raiz que a gente vê. Os outros são jogadores mais móveis, o que não inviabiliza, obviamente, deles jogarem, tá? Então, uma formação com 2 eu acho até mais interessante, porque aí ele não fica aquele jogador fixado, sabe, aqui dentro da área, tendo que receber bola de costa, coisa que o João Pedro não faz muito bem, né? Coisa que o Caio Jorge também não é um cara para ficar fazendo isso, pelo contrário, é para infiltrar, para conseguir ocupar espaço e para conseguir aí tentar buscar o gol. E aí também, né? Aí a gente imagina, por exemplo, o Jean Lucas atuando aqui do lado do Casemiro, o Lucas Paquetá também, e acredito que o André Santos, a briga dele, talvez nesse momento, seria muito mais um reserva de Casemiro do que propriamente um reserva do Bruno Guimarães, né? E claro, tá? Qual que seria a minha preferência? Do 4-3-3 pro 4-2-4? Minha opinião, que eu gosto mais do que eu vi no 4-2-4. Obviamente, eram jogos de contextos diferentes. O Equador era fora de casa, um time que vinha vivendo uma boa fase, peso da estreia do Ancelotti, e foi um jogo onde o Brasil foi muito mais defensivo. Se tratando ofensivamente, o Brasil criou muito mais contra o Paraguai, jogando no 4-2-4, jogando dentro de casa, com pressão da torcida, querendo ver muitos gols, acabou marcando um com o Vini Júnior e acabou vencendo o jogo, mas criou bastante. Isso foi muito interessante e vale a pena da gente ser mencionado. Para mim, no 4-2-4, eu gostaria de ver, sim, o Rafinha um pouco mais perto do gol, tá? Isso pensando numa formação como titular, e talvez um teste aí do Caio Jorge, né? Seria interessante também a gente ver o Caio Jorge atuando, até porque é o artilheiro do Brasil e vem fazendo muitos gols, um jogador jovem que pode ter muita continuidade na seleção. Assim como também eu espero que o Estevão continue se mantendo por aqui, né? Porque o Estevão é um jogador bem interessante, tá? E aí, também vale a pena a gente mencionar de novo o Paquetá. Numa situação de 4-2-4, a gente pode imaginar o Paquetá jogando na posição do Bruno Guimarães e também, tá, jogando um pouco mais à frente. Obviamente já não seria, né, um meia, né, um ponta por aqui, né? Seria um meia muito mais de receber a bola, trazer um pouco mais para dentro, flutuar atrás dos 2 atacantes também, distribuir um pouquinho mais. Mas é um jogador que vive boa fase, né? Apesar de todos os problemas que ele teve, ele vive uma boa fase e vem fazendo gols com constância, inclusive entrando dentro da área, chegou a fazer gol de cabeça, assim, lá pela equipe do Oeste. É muito claro que o Ancelotti ainda não encontrou todas as peças do quebra-cabeça da Copa, principalmente nas laterais, onde tudo segue totalmente aberto, e quem aproveitar essa oportunidade pode dar um grande passo rumo ao Mundial de 2026. E você, o que acha? Deixa sua opinião nos comentários e já clica na tela porque tem mais análise te esperando. Tamo junto!